eu quero falar um pouco sobre Josué. Na verdade, diz o ditado que se conselho fosse bom não era dado, era vendido, né? E eu queria tirar alguns conselhos aqui da vida de Josué. Na verdade, como vem da palavra de Deus, eu não vejo como conselhos, eu vejo como ensinamentos da palavra de Deus para nós. E assim como Josué teve o privilégio de conduzir o povo a entrar na terra prometida, e não só um privilégio, mas a responsabilidade, porque substituir um líder como Moisés, com certeza não foi uma tarefa fácil, porque Moisés foi um líder muito grande, e a palavra de Deus fala, inclusive, lá em Deuteronômio, no último capítulo do Deuteronômio, ele termina falando assim: nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez, com grande poder na presença do povo de Israel. Ou seja, existia um respeito muito grande por Moisés, existia uma admiração muito grande, existia um usar de Deus na vida de Moisés muito grande. Foi o único profeta que conversou com Deus face a face. E agora Josué é escolhido para poder substituir Moisés. E eu vejo na vida de Josué agora algumas características que, pelo fato da Bíblia agir por princípios, esses princípios ou essas características da vida de Josué, se elas são aplicadas na nossa vida no dia de hoje, nós temos o mesmo sucesso que Josué teve. Essas características que nós vamos ver aqui de Josué, eu separei 5, nós poderíamos separar mais, mas eu separei só 5. Se nós aplicamos na nossa vida, independente se ela é a nossa vida profissional, financeira, familiar, espiritual, nós vamos ter uma vida de sucesso, nós vamos ter uma vida bem-sucedida. E é isso que Josué teve. Mas eu não queria focar na nossa vida profissional ou financeira, até porque isso é muito comum e hoje em dia a gente vê muita pregação de motivacional, de autoajuda, mas eu acho e eu creio que o principal alvo nosso não pode ser as coisas que nós vemos aqui. E é isso que eu quero ver com vocês. Josué, ele teve um tempo de preparação. E esse, eu diria, seria a primeira característica de Josué, que foi esse tempo de preparação que ele teve para assumir essa tarefa tão importante. Esse tempo de preparação significa que é o tempo que você toma para poder estar pronto para fazer alguma coisa. Josué, no capítulo 1, no versículo 2, a parte primeira do versículo 2, diz assim: o meu servo está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão. Deus dá uma ordem para ele se preparar, só que Josué já vinha sendo preparado há 40 anos, pelo menos, caminhando com Moisés no deserto. Muitas vezes, nós, na nossa vida, nós não damos o tempo de preparação que é necessário, nós não damos a importância necessária para a preparação das coisas na nossa vida. Quando nós temos alguma coisa para fazer, hoje em dia, inclusive, por causa da facilidade que nós temos de tecnologia e tudo na mão, a informação hoje é muito rápida, né? Antigamente, se alguma coisa acontecia na Europa, até chegar nesse lado do continente demorava, tinha que vir por carta, às vezes vinha por navio, as coisas eram muito demoradas, a informação era muito demorada. Hoje em dia é tudo rápido, acontece alguma coisa do outro lado do mundo, você recebe notificação no teu celular, no teu relógio, você já sabe o que está acontecendo. E isso cria em nós um senso de para já, eu quero isso para já, eu quero pronto, eu quero agora. E a gente às vezes ora para Deus: Deus, eu preciso disso, eu quero para agora. E a gente não entende que existe um tempo de preparação. Um tempo de preparação que depende da nossa vida, de estar na presença de Deus, buscando qual é realmente a vontade de Deus. Nós muitas vezes temos projetos, nós muitas vezes temos objetivos que nós queremos alcançar, mas a gente quer cortar o atalho e chegar na frente primeiro. Como que eu faço para ir mais rápido? Como é que eu faço para chegar antes? Como é que eu faço para conseguir isso para ontem? Josué teve um tempo de preparação, e mesmo durante esse tempo de preparação, quando ele fala assim, quando Deus fala para ele: agora vocês se preparem para entrar, eles não entraram no dia seguinte. A história conta que eles ainda tiveram todo um ritual de passar o Jordão, e na passagem do Jordão, Deus honrou a Josué, mostrando para ele que Deus estava com ele, assim como estava com Moisés. O que ele fez? Deus falou para Josué: olha, pega a arca, eles vão levando, os sacerdotes levam a arca na frente, e eles vão pisar no Jordão. Nessa época que eles estavam passando, o Jordão estava transbordando, estava cheio. Quando eles pisarem na beirada da água,
a água vai parar. E a água do Jordão parou. Para baixo, secou o rio. Para cima, a água ficou estancada. Enquanto eles estavam ali, pé dentro da água, segurando a arca, a água parou. Eles puderam ver que Deus estava com Josué, porque Deus honrou a Josué naquele momento, mostrando que estava com ele. Quando a gente vê aquele texto das 10 noivas, elas aparentemente estavam preparadas para encontrar o noivo, né? Estava de dia, todas vestidas, todas prontas, vamos encontrar o noivo. Só que, de verdade, só 5 estavam preparadas. Só 5 tomaram a precaução de se preparar para depois. Porque se demorar, e se acontecer, elas se prepararam. Elas tomaram o tempo de se preparar. Nós temos que imaginar que, na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos negócios, se a gente quer ser bem-sucedido em alguma coisa, a gente tem que estar preparado. Existe muita competição, e eu diria que no mundo espiritual a competição às vezes até é maior, porque são coisas sutis que você às vezes não vê, não está estampada, não está clara na tua frente, mas o diabo coloca coisas que concorrem com as coisas de Deus, e se você não estiver preparado, você não vai saber escolher. Se você não estiver preparado, firmado na palavra de Deus, você vai olhar e falar, isso aqui parece bom. Esse aqui é bom, mas está muito difícil. E esse aqui parece bom e está mais fácil. Vou nesse aqui, parece bom também, mas é uma armadilha do diabo. A gente tem que entender que o estudo da palavra de Deus é muito mais do que simplesmente leitura. Não é eu pegar a palavra de Deus e ler, eu li a Bíblia em 1 ano, que bom, estou preparado. Não estou preparado, eu tenho que meditar nessa palavra, a gente tem que se alimentar dela. Quando Josué ouve a palavra de Deus, quando ouve a voz de Deus falando para ele se preparar, e ele fala assim, você tem a coragem, medita na palavra de Deus, não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. O que ele estava falando para ele? Se prepare de forma que, quando chegar lá na frente, você tiver que tomar uma decisão, você vai tomar uma decisão baseada nessa palavra, naquilo que Moisés falou, naquela palavra que eu dei para Moisés. Não existe outra base de informação que a gente possa seguir para poder tomar uma decisão. Nós não avançamos mais do que nós sabemos. Quando a gente entra na escola, a criança começa a ler livro a partir de livro de figurinha, né? Por que é aquilo? Porque ela olha a figura, imagina mais ou menos o que está falando pela figura, e ela vai lendo o texto e mais ou menos adivinhando até o momento que ela consegue ler as palavras e faz a relação da palavra com a figura. Aí daqui a pouco vai tendo menos figura, ela começa a ler sem problema. Da mesma forma é a nossa vida com Deus. Nós temos que aprender a andar passo a passo, tomar o tempo que é necessário e ir crescendo na presença de Deus. Mas aí entra um problema, porque tem gente que não quer avançar, tem gente que quer continuar lendo o livro com figurinha. E Deus está falando agora, você está pronto, vai para frente. Não, Deus, deixa eu continuar lendo o livro com figurinha. A nossa vida na presença de Deus é um contínuo crescimento, porque a gente quer ter sucesso, mas a gente não quer, usando aquele jargão bem crente, não quer pagar o preço. A gente quer o bom sem precisar passar por tudo aquilo. Deus já fez tudo por mim. Inclusive, eu diria que é até um problema, né? Hoje em dia a gente vê, a Cassiane tem uma música que diz, você não nasceu para sofrer. Se tem uma coisa que a Bíblia fala, ela fala assim, olha, no mundo vocês vão ter aflição. Eu não vi até hoje aflição sem sofrimento. Agora, se a palavra diz para mim, no mundo vocês vão ter aflições, e a igreja fala, você não nasceu para sofrer, tem alguma contradição aí. Eu sei que eu vou ter aflição, então eu tenho que estar preparado para o dia da aflição. O que vai acontecer? Qual que é a diferença de eu preparado para enfrentar a aflição e eu não preparado para enfrentar a aflição? Primeiro, eu preparado, eu sei que aquela aflição não vai me derrubar. Eu vou sofrer com ela, mas ela não é o meu fim. Essa é a grande diferença quando a gente se prepara. A segunda característica que eu diria que a gente poderia tirar de Josué é que ele tinha um propósito. Josué tinha um propósito pelo que ele estava fazendo. Ainda no versículo 2, a segunda parte do versículo 2 em diante, diz assim, passar o rio e entrar na terra que eu dou a vocês. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão os seguintes: ao sul o deserto, e ao norte os montes Líbanos, a leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e a oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado, e eu estarei com você como estive com Moisés. Nunca
o abandonarei. Essa era a promessa e esse era o propósito pelo que Josué estava entrando na terra. Ele tinha alguma coisa maior, alguma coisa que motivava e que impulsionava ele para ele poder levantar todo dia e falar: por que eu estou levantando hoje? Qual que é o propósito da minha vida? Tem muita gente que acaba caindo nessa coisa de assim: qual que é o propósito? Por que eu estou aqui? Por que eu acordo todo dia, vou trabalhar, volto, durmo, acordo, vou trabalhar, volto, durmo? Você já pensou qual que é o propósito da tua vida? E eu diria que propósito, existem níveis diferentes de propósito. Eu colocaria assim, como uma cebola, várias camadas de propósito. Camadas menores, maiores. Mas existe um propósito principal da nossa vida, que deve ser o propósito final de todas as coisas, que é o propósito da gente chegar na eternidade com Deus. Tudo o que eu faço aqui tem que ter como propósito final a minha vida com Jesus. Tudo o resto que você faz é importante, mas não pode ser o propósito final da tua vida. Aí eu falo: mas é muito filosófico essa vida com Jesus, como é que esse meu propósito é a vida com Jesus? É uma coisa assim, parece muito distante, né? Só que isso significa da gente poder pegar essa palavra aqui, aplicar na minha vida e saber que eu vou caminhar com ela e eu vou chegar um dia na presença de Deus e falar assim: olha, Deus, eu fiz o meu melhor olhando para Jesus. Josué, ele deu o melhor dele porque ele tinha um propósito. Ele tinha um sentido, era esse sentido que motivava ele e esse sentido fazia ele motivar todo o povo. Se nós não temos o sentido de, ok, eu vou morrer e acabou por aqui, fechei o olho, acabou, o mundo acabou, não teve motivo de eu estar passando por tudo que eu passei na minha vida, levantando todo dia cedo, indo trabalhar. Salomão disse: tudo isso é vaidade, não serve para nada. Então, qual que é o propósito? Por que nós estamos aqui? Por que nós nos reunimos domingo? Por que você ora na tua casa? Por que você lê a Bíblia? Porque nós temos que ter alguma coisa mais do que isso aqui. Além desse plano material, além desse plano físico, o que vai acontecer depois? Nós temos duas formas de encontrar Jesus. A primeira é Jesus descendo e nos encontrando, que eu acredito, em nome de Jesus, que está próximo. E a segunda é a gente morrendo, encontrando com Ele. Nenhuma das duas a gente sabe quando vai acontecer. Eu não sei quando eu vou morrer e eu não sei quando Jesus vai voltar. Ou seja, para as duas eu tenho que estar preparado. Para as duas eu tenho que estar pronto. Se eu não tenho um propósito de estar a minha eternidade passando com Jesus, e quando a gente fala de eternidade, talvez por ser uma coisa tão grande, às vezes fica até meio complicado de entender, né? Eu lembro que eu dava aula para as crianças e eu costumava brincar com elas para poder ensinar o que é eternidade. Aí no quadro branco eu pegava o pincel atômico lá, o giz, fazia um pontinho assim. Tuf. Falou: esse pontinho é a nossa vida. Todos os 80 anos, 100 anos que a gente vive, é esse pontinho aqui. Ó. Tuf. A eternidade, olha para fora da janela. Vai desde lá, olha para lá e continua para lá. Isso é eternidade. E às vezes a gente troca tudo isso por causa desse pontinho preto que nós estamos olhando aqui. É essa eternidade que deve ser a mola propulsora da nossa vida. E por causa dessa eternidade é que eu olho para essa palavra e falo assim: Deus, eu quero seguir o que essa palavra diz. Porque não existe outra forma. Não existe uma outra forma sem ser Jesus habita dentro de mim. Agora, se Jesus habita dentro de mim, ele segue essa palavra. Se Jesus habita dentro de mim, os princípios dele são esses. Não são os do mundo. Os princípios de Jesus são os que estão escritos aqui dentro. Então, esse propósito é o que deve fazer com que eu olhe para o meu irmão e eu lembre o mandamento que diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. É esse propósito, é essa vontade de seguir esse Jesus que faz eu olhar para o meu irmão, e não o meu irmão que é meu camarada, que eu gosto, que é meu amigo, aquele que pisa no meu pé, que chuta a minha canela, é esse irmão que eu tenho que olhar para ele e amar. É esse irmão que eu tenho que olhar para ele e falar: Jesus, você amou? Eu também vou amar. Não é fácil. Volto de novo. No mundo tereis o quê? Aflições. Vai ser difícil a caminhada, não vai ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou para Josué que ia ser fácil. Pelo contrário, Deus falou para ele várias vezes: ser forte e corajoso. De novo ele falou: ser forte
e corajoso. Por que ele tinha que ser forte e corajoso? Por que Deus falou tantas vezes ser forte e corajoso? Porque ia ser um mar de rosa só para você? Não, porque ia ser difícil. E assim como foi para ele, nós vamos enfrentar dificuldades hoje, vamos continuar enfrentando, porque a dificuldade nos fortalece. Hoje em dia nós temos muito crente de Nutella, que é aquele que qualquer ventinho diferente, o pastor não olhou para mim, nossa, o irmão pastor nem me cumprimentou, nunca mais para naquela igreja, nossa. Gente, nós estamos aqui para poder demonstrar esse Espírito de Deus que habita dentro de nós. Esse Espírito não é um Espírito fraco, não é um Espírito que se deixa bater por qualquer coisa. Eu não estou falando o que a gente tem que deixar, pelo contrário, a gente tem que se preocupar com o próximo, mas o que eu quero dizer é que nós temos que entender que o Espírito que habita dentro de nós é muito mais forte do que essas coisinhas de ele olhou feio para mim, ele não pôs um like no post que eu coloquei lá. Tem gente que se magoa, porque, nossa, fulano pôs like, fulano nem pôs. Nem comentou no que eu escrevi lá no WhatsApp. Coloquei uma historinha tão bonita, só uma pessoa fez um joinha só. Gente, isso é sutil, isso é banal. Nós temos que entender que o Espírito é muito mais do que isso, a vida é muito mais do que isso. Nós temos que entender que a vida que Deus espera de nós é muito maior, muito mais profunda do que viver dessa forma superficial. E esse propósito é aquilo que deve seguir todos os dias da nossa vida. Quando, inclusive, o Marquinhos citou o texto de Mateus, e ele fala assim, depois de falar das aves do céu e tal, e ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esse deve ser o nosso propósito principal, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscar a sua justiça, buscar o reino de Deus e a sua justiça significa pegar o que essa palavra fala aqui e aplicar na minha vida. Tem muita gente que fala, eu entendo, eu conheço a palavra, eu entendo. Muita gente entende e lê a palavra, mas muita gente não aplica o que lê. Não adianta entender, não adianta repetir. Não, o texto fala assim, assim, assim. Não, isso aqui fala assim, assim. Ok, muito bom. Onde você tem aplicado esse texto? Onde você tem aplicado isso? Só que esse texto de Mateus ainda ele continua. E a sua justiça e todas as outras coisas. O que são todas as outras coisas? Tudo que eles estão buscando vão ser acrescentadas. Quando a gente busca o alvo certo, Deus se preocupa com o resto. Não precisa a gente se preocupar. Você está afligido porque como você vai pagar a conta? Você está afligido porque a crise que vai chegar? Você está afligido porque o documento que não chegou? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E seja esse o teu alvo principal. Tudo o resto, Deus vai prover. Ele vai dar conta disso. Josué tinha mais uma característica importante, que ele era um homem de caráter. Nossa, parece que hoje em dia é tão difícil, né? Você achar pessoas realmente de caráter íntegro. E quando eu falo de caráter, eu não falo alguma coisa assim que eu vou demonstrar enquanto eu estou no meio dos nossos, né? Não, nós estamos aqui no nosso meio, então eu sou gentil, eu sou educado, eu sou bonzinho, eu sou honesto. O caráter é quando ninguém está olhando, quando você faz aquilo que ninguém viu, ninguém prestou atenção, ninguém sabe o que você está fazendo e você faz o certo. É nesse momento que você demonstra o caráter. Lá em Josué, no capítulo 1, no versículo 16, ele demonstra que Josué era um homem de caráter. Então eles responderam a Josué: faremos tudo o que você mandou e iremos aonde nos enviar. Assim como sempre obedecemos a Moisés, também obedeceremos a você. Que o Senhor, seu Deus, esteja com você como esteve com Moisés. Quem se revoltar e desobedecer a qualquer ordem sua será morto. Acima de tudo, seja forte e corajoso. Por que o povo, os líderes do povo, falaram isso para Josué? Será que se Josué fosse uma pessoa fraca, mentirosa, uma pessoa, como a gente diz hoje, Maria vai com as outras, que não tivesse um padrão de retidão, será que eles tinham dado toda essa confiança para ele? Será que eles tinham falado, olha, Moisés foi um super homem, morreu, agora você está mais ou menos, mas nós vamos fazer? Eles confiavam em Josué porque ele tinha caráter. Ele era uma pessoa de caráter, uma pessoa íntegra, que eles sabiam que eles podiam olhar e confiar. Por isso eles não duvidaram em confiar nele.
Hoje em dia, parece que está tão difícil achar pessoas de caráter realmente, né? Pessoas que você pode confiar. Pessoa que você olha e fala assim, olha, não dá para fazer negócio com você. Ah, mas eu também sou crente. Eu vi um rapaz dando um testemunho, que ele falou assim que ele ia fazer um negócio e estava tudo bem e estava quase fechando o negócio, até o momento que o cara falou que ele era crente. Quando ele falou que não, aí acabou o negócio, porque não tem como fazer negócio com crente. Porque eu não posso confiar neles. Porque, infelizmente, tem muita gente tentando usar essa plaquinha de crente, põe assim a plaquinha de crente, para poder fazer com que as pessoas confiem nele, e, na verdade, é só uma plaquinha. Depois ele tira e mostra quem realmente ele é. Nós não podemos andar de plaquinha, nós temos que viver aquilo que a gente prega, nós temos que viver aquilo que a palavra fala. Integridade, caráter. Quando Josué mandou os espias lá para Jericó, eles ficaram na casa de uma prostituta, Raabe. Ela morava em cima da muralha. Para vocês terem uma ideia da muralha, passava uma carroça em cima da muralha, de tão grande que era o negócio. E ela morava lá em cima, tinha uma casa lá em cima. E quando o rei ficou sabendo que tinha espias judeus na terra, e ficou sabendo que eles tinham ido lá na casa dela, eles mandaram duas pessoas, mandaram os soldados, quer dizer, para poder falar, olha, existem 2 homens aí que são espias, e ela sabia, só que ela falou assim, olha, eles realmente passaram por aqui, eu não sabia que eles eram espias, e passaram e já foram embora. Não, antes de fechar o portão, eles fugiram. Se vocês saírem agora, é capaz que vocês encontrem eles ainda. Mas ela tinha escondido eles na parte de cima da casa. Quando os soldados foram embora, ela foi lá conversar com eles. Falou, olha, eu quero fazer um acordo com vocês. Eu salvei a vida de vocês agora. Quando vocês invadirem a terra, e eu sei que vocês vão invadir, eu sei que vocês vão ganhar, porque todo o povo está com medo de vocês, porque nós já vimos o que vocês vieram fazendo, acabando com as cidades, e eu sei que o mar secou para vocês poderem passar, eu sei que o Deus de vocês é um Deus que pode todas as coisas, então aqui todo mundo já sabe que está com os dias contados. Só que eu quero que vocês me prometam que o dia que vocês invadirem aqui, vocês protejam a minha casa e a minha família. E ela confiou neles, porque eles eram homens de palavra. E eles honraram a palavra que eles deram para ela, que eles falaram, não, se você cumprir a tua promessa de você não entregar a gente, nós cumprimos a nossa promessa de poupar a vida de vocês. De toda a cidade de Jericó, os únicos que foram poupados foi Raabe e a família dela. Porque eram homens de palavra. Eram homens íntegros e homens que não voltavam atrás daquilo que eles falavam. Nós temos que ter um compromisso com Deus de podermos ser homens íntegros, mulheres íntegras, de não dar jeitinho. Esse é um câncer que tem no Brasil, né? O jeitinho brasileiro. Porque nós temos a forma certa de fazer e tem um jeitinho. Vamos fazer o jeitinho. Ainda que possa fazer a forma certa. Vamos dar um jeitinho, é mais legal. Por que a gente vai fazer assim? Vamos fazer assado. O jeitinho brasileiro é um mal tão grande que está dentro da nossa cultura que muitas vezes faz com que as pessoas nem olhem para o jeito certo de fazer, nem procurem o jeito certo de fazer, procuram o jeitinho. Homem íntegro, mulher íntegra não usa jeitinho, não utiliza atalho, não trapaceia. Nós temos que entender que respeitar a Deus, respeitar o nosso próximo, é justamente entender isso, que se faz mal para ele, faz mal para mim, porque ele é o meu próximo. Ele é a pessoa com que eu tenho que ter o maior cuidado, porque ele é como se fosse eu mesmo. Um quarto item, uma quarta característica de Josué, que eu gostaria de destacar aqui, é que Josué tinha confiança em Deus. Josué cria de que o Deus que enviou ele era capaz de fazer, e ele cria nele mesmo. Ele tinha confiança em si e tinha confiança em Deus. Por que é importante a gente ter confiança na gente mesmo? Porque tem gente que olha para si e fala assim, eu sou tão pequeno, isso não é para mim. Isso é coisa para o pastor fazer, isso é coisa para o irmão lá que prega, isso é coisa para não sei quem que canta. Não, alguém tem que fazer alguma coisa, mas não pode ser eu, porque eu sou o menorzinho. Vocês lembram de Gideão? A história de Gideão, quando Deus chamou Gideão para poder libertar o povo, ele falou, mas eu
Eu sou uma menor tribo, eu sou o menor da minha casa. Ou seja, eu sou nada. Deus enxergava em Gideão o potencial que ele tinha. Ele não acreditava, mas Deus já enxergava nele, porque ele tinha um potencial dentro dele, e ele não confiava naquilo. Tem muita gente aqui que tem potencial. Não, mas eu não consigo. Nossa, não, isso não é para mim, é muito grande para mim. Se você não estiver preparado e se preparar para poder receber a bênção vai passar e você não vai ver. Essa preparação, como eu falei antes, ela inclui você estar preparado para poder usufruir daquela bênção que Deus tem para você. Você tem que acreditar que você pode usufruir daquilo. Tem muita gente que não consegue acreditar que pode usufruir de alguma coisa boa. Parece que o problema é assim, são extremos, né? Ou você tem a teologia da prosperidade, que você tem que ser rico, se você não for rico, você não tem alguma coisa errada com você. Ou tem a teologia do nada, que você não pode ter nada, você tem que ser humilde, simples, pobre. Gente, se fosse assim, Abraão, Salomão, Jó, seriam pessoas excluídas da Bíblia, né? Abraão chegou assim, olhou para Ló, o sobrinho dele, e falou assim, olha, pega esse lado para cá, eu pego esse lado para cá. Onde eles enxergavam era deles. A terra toda, milhares e milhares de cabeças de gado. Só que qual que era a diferença? Aquela riqueza que eles tinham não competia com Deus. Por que tem gente que não está preparado para poder ter muito? Porque compete com Deus. Porque quando eu tenho, não, agora é meu, não sai do meu bolso de jeito nenhum. E Deus está falando, mas meu filho, eu estou te dando para você distribuir. Não, esse daqui Deus me deu, daqui não sai, é meu. Vem o dinheiro e junta o escorpião, né, que não põe a mão no bolso de jeito nenhum. Tem gente que não está preparada para receber a bênção. Nós temos que ter confiança em Deus e temos que ter confiança em nós mesmos de saber, eu sou capaz e eu sou o escolhido de Deus para fazer isso. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso que fala o texto? Todas as coisas, não é algumas coisas, as coisas menores, as coisas mais simples. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Josué entendia isso, ele sabia que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele. E se você olhar a estratégia que Deus deu para ele, diria assim, na verdade, quase que era uma estratégia absurda, né? Pensa bem, uma cidade fortificada, era uma cidade, não era uma casinha, era uma cidade. Então aqueles muros iam longe em volta da cidade, daquele tamanho, com portão. A terra prometida não era só Jericó. Jericó era a cidade mais fortificada, mas a terra prometida era muito maior que aquilo. Então, mas eles iam começar por Jericó. Aí Deus dá a estratégia para Josué, olha, vocês vão... Primeiro teve o negócio de atravessar o Jordão, eles fizeram o altar e tal. E agora, olha, dê a volta em volta da cidade, mas silêncio, não grita, não fala nada. Eles vão tocando a trombeta, vai carregando a arca e dá a volta em volta da cidade e volta para o acampamento. Primeiro dia. Segundo dia, e agora, Deus? Mais uma vez, dá a volta em volta da cidade, silêncio, tocando a trombeta e volta para o acampamento. 6 dias eles fizeram isso. Eu fico imaginando, primeiro Josué falando para o povo, nós vamos fazer isso, nós vamos andar em volta da cidade, não toca na muralha, não grita, não faz nada, e nós vamos voltar. Estranho, né? Mas tá bom, faz o primeiro dia, faz o segundo dia, de novo Josué. Já pensou eles andando em volta da muralha, olhando? Não tem nenhum rachadinho, não tem nada. O que nós vamos fazer aqui? Não tem nem escada, não surgiu nada de diferente. Todos os 6 dias, as coisas foram iguais, não mudou em nada. No 7º dia, Deus fala assim, agora vocês dão 7 voltas em volta da cidade. 7 voltas. Depois da 7ª volta, todo mundo grita e berra e põe tudo aquilo que está preso, põe para fora. Quando eles fizeram isso, o que aconteceu? A muralha caiu. Se eles tivessem parado no 6º dia, tinha acontecido alguma coisa? Não tinha acontecido nada. 7 dias foram precisos para poder fazer aquilo. Às vezes a gente está perdendo a bênção porque a gente está parando no 6º dia. Deus, eu estou fazendo e a coisa não adianta. Não estou vendo resultado nenhum. E Deus está falando, mais um dia, meu filho. Não, Deus, chega, mais um dia. Já fiz 6 dias, mais um dia. Lembra de Naamã? Naamã foi curado de lepra. Quando ele foi conversar com Eliseu, Eliseu falou assim, olha, vai lá, mergulha no rio 7 vezes, no Jordão, que você vai ser curado.
Primeiro ele já ficou indignado. Ó, o Jordão, um rio barrento, tem tanto rio limpo, bonito aqui, por que você vai mandar no Jordão? Não, não vou, esquece isso. Eu vim aqui achando que você fosse fazer alguma coisa extraordinária, vai mandar eu mergulhar num rio sujo? Não, não vou. Tem gente que perde a bênção porque não quer ir no rio sujo que Deus mandou. Aí Naamã vai, mergulha uma vez, sai leproso. Mergulha outra vez, sai leproso. 6 vezes ele mergulha leproso. Na 7ª vez ele mergulha e volta curado. Quantas vezes nós temos que insistir na presença de Deus, crendo que Deus é capaz de fazer. Eu fiz uma, não tem problema, eu faço 2, eu faço 3. Por que eu faço? Porque o meu alvo é Ele. Eu não olho a circunstância. Quando o meu alvo é Jesus, deu errado uma vez, amém, Jesus, eu continuo olhando para você, vou para frente. Deu errado de novo, não tem problema, eu continuo olhando para você, vou para frente. Nós temos que seguir a nossa vida com o alvo em Jesus. Vai vir tropeço, vai vir pedra? Pode vir, não tem problema. Eu caio, mas continuo olhando para cima. Eu caio, mas meu olho não sai dali de onde eu estou olhando. Jesus. Nós não podemos olhar para a circunstância. Quando Pedro saiu do barco, na tempestade, Jesus vinha andando na água, imagina tranquilo, aquela tempestade correndo, vento, e Jesus andando. Eles olham lá, é um fantasma. Não, é Jesus, é Jesus. Se é Jesus, então fala que eu vá com você. Jesus falou, então vem. E Pedro, naquele momento, Pedro era ousado, né? Sujeito ousado, já pensou? Põe o pé de fora do barco, pisou na água, pisou na água de novo. Quando ele começou a andar, ele falou, mas espera aí, eu estou pisando na água? E aí ele começou a afundar, porque os olhos dele primeiro estavam em Jesus, e ele pisou na água e não afundou. Quando ele olhou para a tempestade, o que aconteceu? Começou a afundar. Nossos olhos têm que estar sempre fitos em Jesus. Essa é a forma da gente não afundar. Quando a gente entende isso, a gente entende que as coisas que eu não faço de qualquer forma. As coisas que eu faço com excelência, porque eu faço para Ele. Ou seja, eu sou o melhor house clean, eu sou o melhor da construção, eu sou o melhor instalador de piso, eu sou o melhor pregador, eu sou o melhor cantor, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor... Por quê? Porque eu estou fazendo para Ele. Não estou fazendo para agradar ninguém, não estou fazendo para poder me mostrar para ninguém, eu estou fazendo para agradar o meu Pai. E isso faz com que eu faça as coisas com excelência. Isso faz com que eu não queira fazer as coisas meia boca, mais ou menos. Faz para passar. Não, eu faço com excelência. Lá em Colossenses, no capítulo 3, Paulo fala exatamente sobre isso. Versículo 23. Ele vai dando todo um monte de instrução de como nós devemos agir, como as pessoas devem agir com relação ao marido, à esposa, ao Senhor. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo o Senhor e não as pessoas. Lembrem que o Senhor lhe dará recompensa, como recompensa aquilo que tem guardado para o seu povo, pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. A recompensa não vem do mundo, a recompensa vem de Deus. Ele está falando aqui, Ele vai dar a recompensa. Ele vai dar a recompensa. Então nós temos que ter essa confiança nele e sabemos que Ele é o Deus provedor e é o Deus que recompensa. A quinta característica que eu pego de Josué aqui é disciplina. Aí o bicho pega. A capacidade da gente executar um autocontrole e nos moldarmos e corrigirmos, talvez seja uma das mais difíceis pessoalmente para cada um de nós, porque a disciplina, na verdade, nada mais é do que você conseguir calar aquela vozinha que fica dentro da gente falando, não é isso, não vai dar certo, não, ele não merece, não vai, não faz, você não vai conseguir. Essa vozinha que fica falando para a gente, não, deixa lá, deixa passar, que vem da nossa alma, vem das experiências que a gente tem, essa vozinha chama o Espírito Santo de Deus. A autodisciplina é alguma coisa que impede a gente de avançar, porque a falta de autodisciplina, porque a gente acaba dando ouvido para essa vozinha, falando, não, você não vai conseguir. Será que eu consigo? Não, você não consegue, você já tentou uma vez.
Por que a gente faz? A gente olha para o passado, né? Não, eu já tentei, fracassei, nem vou tentar porque eu vou fracassar de novo. Parou na 6ª vez. Está chegando a 7ª. Você olhou todas as 6, falou, não deu, fiz 6 vezes, deu tudo errado. E Deus está falando assim, vai a 7ª agora que vai dar. Aí você olha para trás, não, já fiz 6. Aquela vozinha falando, você já fez 6, não vai adiantar mais nada. A disciplina da gente conseguir controlar esse espírito, essa alma, essa voz da alma dentro de nós, e podemos falar assim, não, em nome de Jesus, eu vou fazer a 7ª vez. Em nome de Jesus, eu sou mais do que vencedor. Eu posso ter errado, caído 6, eu vou acertar, porque eu sou mais do que vencedor. Josué sabia disso. Josué tinha esse espírito de autodisciplina, e a autodisciplina nos conduz à santificação. Porque quando eu tenho disciplina em separar o que é certo e tirar o que é errado e poder decidir por coisas boas, isso vai levando a gente para uma santificação. Essa natureza ruim do pecado, que quando você nasce de novo, você tem ela trocada, essa natureza agora produz em você essa voz do Espírito que fala assim, olha, não vai por aqui, não pega isso que não é seu, não cobiça aquilo que é do seu irmão. É essa voz do Espírito que fala e você fica, mas está tão fácil aqui, é melhor eu ir por esse atalho, olha, é melhor eu fazer dessa forma. E a vozinha fala, não, faz do jeito certo, faz do jeito que deve ser feito. E nós temos o livre-arbítrio. Eu posso escolher, vou para cá ou vou para lá. Essa voz, essa autodisciplina, ela faz com que a gente busque as coisas focadas no Deus que a gente está buscando. É pela disciplina que eu oro, é pela disciplina que eu leio a palavra, é pela disciplina que eu pratico aquilo que eu leio. Não pela circunstância, pela disciplina, pela voz do Espírito dentro de nós. Nós temos que entender que é muito importante a gente ouvir tudo isso que nós estamos ouvindo, é muito importante a gente participar do que nós estamos participando. Agora, eu tenho que colocar isso em prática na minha vida a partir de hoje. Não, depois, semana que vem, eu vou começar a fazer isso. Não, é a partir de hoje. Como é que eu faço isso? Disciplina de ter um tempo de oração, disciplina de ter um tempo de leitura e meditação da palavra de Deus. Nós tivemos até um tempo atrás, acho que foi a pastora Edinha que pregou aqui, falou sobre a questão da meditação na palavra de Deus. É um alimento que você tem que meditar, você tem que se aprofundar naquilo. Mas eu leio e não entendo nada. Continue lendo. Joelho no chão, Espírito Santo, eu estou lendo a tua palavra, não estou entendendo nada. Me ajuda a entender isso aqui, o que isso aqui quer dizer para a minha vida. Busca. Quem busca, acha, não é assim que diz a palavra? Tem gente que quer achar sem buscar. Mas cadê? Não vem inspiração? Lógico, você não busca. Tem que buscar. Tem gente que quer ter uma grande ideia, mas não busca, não estuda, não pesquisa, não se aprofunda. Busca, quem busca acha. Com a santificação, nós começamos a entender que existem coisas na nossa vida que agem diferente, que precisam ter uma atitude diferente. Eu não posso viver na média e querer ter um resultado diferente do que a média tem. Tem muita gente que faz o que todo mundo faz, isso eu já falei aqui, e eu falo muito no meu grupo lá, fazer o que todo mundo faz, você só vai ter o que todo mundo tem. Se você fizer mais do que todo mundo faz, você vai ter mais do que todo mundo tem. Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Lá em Mateus, no capítulo 17, os discípulos foram expulsar os demônios de um menino, e tentaram, e o demônio não saía. Aí teve que vir Jesus falou assim, mas até quando eu vou ter que ficar dando suporte para vocês, homens de pouca fé? O demônio vazou. Eles ficaram assim, Jesus, peraí, explica para a gente, como é que é assim? Como é que nós oramos, aqui o demônio não saía? Aí Jesus falou para eles, olha, precisa fazer mais do que todo mundo faz. Existem certas castas de demônio que somente com jejum e oração. Você não pode ter uma vida média para poder querer fazer mais. Faz mais do que todo mundo faz. Você quer vitória? Ora, busca, ajoelha, lê a palavra, busca em Deus. Tem muita gente que quer a vitória sem lutar, né? O povo,
Depois desse processo dos 7 dias, a muralha caiu. E eles entraram para a cidade? Não foi assim. O que eles tiveram que fazer depois do 7º dia, depois que a muralha caiu? Lutar. Ainda assim, depois do 7º dia, a muralha cai e eles têm que lutar por aquilo que eles estão conquistando. Tem gente que está querendo conquistar as coisas de graça. Ah, não, Jesus já conseguiu tudo lá na cruz. É de graça, a salvação realmente é de graça. Mas nós temos que trabalhar na nossa vida aqui para podermos mostrar para Deus que eu realmente sou grato por isso, me afastando de tudo aquilo que Ele lutou contra. Eu sou grato a Ele, mostro para Ele que eu sou grato, me afastando de tudo aquilo que abomina a palavra de Deus. Eu tenho que lutar por aquilo, eu tenho que lutar pela minha santificação, não lutar pela minha salvação, porque essa sim já está conquistada, ninguém tira de você. Agora eu luto pela minha santificação, eu luto para mim ser melhor hoje do que eu fui ontem, e assim sucessivamente. Nós temos que mostrar para nós mesmos que esse Espírito que está dentro de mim, ele aflora, e ele aflora para mim primeiro, ele vai aflorar e mostrar a face de Jesus para as pessoas que estão em casa, na minha família, e assim sucessivamente para as pessoas que estão fora, longe do meu círculo familiar. É talvez o maior inimigo de nós, das nossas vidas, somos nós mesmos. Que a gente acaba lutando contra nós, porque a gente não consegue dominar aquilo que está dentro da gente. Mas eu creio que o Espírito de Deus que estava com Josué, é o mesmo Espírito de Deus que está com nós hoje, é o mesmo Espírito de Deus que vai estar com os nossos filhos amanhã e assim sucessivamente até que Ele venha. E esse é o Deus de vitória que garantiu a vitória para Josué e pode garantir a vitória para nós hoje. Independente do qual que é a batalha que nós estamos enfrentando, independente de qual é a dificuldade que você esteja enfrentando, esse Espírito que ajudou e fez com que Josué conseguisse passar por todo esse período e sair vitorioso, é o mesmo Espírito que vai fazer você ser vitorioso naquilo que você está fazendo, desde que os teus olhos estejam nele. Se o teu objetivo, se a tua dificuldade é só por alguma coisa que circunstancial, terrena, reveja o teu propósito. Reveja por aquilo, o que você está lutando, por que você está lutando. A nossa vida, como eu falei, aquele pontinho no quadro, é muito pequena, é muito passageira, muito rápida para ser trocada por uma eternidade. É muito pouco tempo de prazer para ser trocado por uma eternidade, de uma coisa que o próprio João no Apocalipse tenta descrever, colocando como ruas de ouro, mar de cristal. Eu imagino que ele não tinha vocabulário suficiente para poder mostrar a grandeza que era o céu que ele viu. E às vezes a gente está trocando esse pontinho aqui por essa maravilha que João não conseguiu descrever. Rever os nossos propósitos, rever o que está motivando a nossa vida, é o que a gente precisa fazer nessa manhã. Eu queria que você olhasse para você mesmo e fizesse uma autoanálise. O que eu tenho colocado como propósito principal da minha vida? O que tem me motivado a levantar todos os dias de manhã, sair da cama para ir trabalhar? O que tem feito eu enfrentar o que eu enfrento, ter saído do país para chegar no outro país? É simplesmente por causa do dinheiro, por causa do conforto? Aonde que eu vou chegar? Aonde que nós vamos chegar amanhã, daqui 1 ano, daqui 10 anos? Aonde que eu vou chegar principalmente quando eu fechar meus olhos e não abrir mais?